O Sicredi não para de crescer. Hoje, ele é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. E também é o melhor lugar para você fazer seus investimentos. Por quê? Porque só aqui você ganha 2 vezes. Ganha com a segurança e a solidez do Sicredi. E ganha porque é sócio da instituição e tem direito à participação nos resultados. Então, não pense 2 vezes. Ganhe 2 vezes. Invista no Sicredi. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, internauta, estamos de volta com mais uma entrevista no RDTV. Hoje eu converso com ele, que foi superintendente regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso e hoje responde pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso. Eu estou falando do Valdinei de Arruda. Olá, Valdinei, obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Secretário, nos fale um pouquinho sobre as principais dificuldades encontradas ao assumir a pasta das setas em janeiro deste ano. Bem, a principal dificuldade, eu acredito que foram 2 especialmente, né? A primeira de ter uma secretaria que estava sendo investigada, na verdade já estava sendo não só investigada, mas já tinha um processo na justiça por denúncia de corrupção. Quando você encontra uma secretaria com esse nível de enfrentamento, você também encontra uns servidores muito desmotivados, né? Bastante abaixo da média, autoestima abaixo, preocupado com várias situações, porque quase todos lá não foram culpados e nem participaram desse processo que resultou na denúncia de 30 pessoas, mais de 32 pessoas. Nós precisávamos então dar continuidade a um movimento que proporcionasse essa retomada de servidores, esse diálogo, né, aproximação deles para o processo de administração, de gestão que a gente estava implementando e ao mesmo tempo olhar para o passivo que foi deixado. Nós tivemos mais de 46 milhões de dívidas que deveríamos administrar nesse ano dentro da Secretaria, com orçamento de 100 milhões, ou seja, já entrando devendo quase 50% desse valor. Esse é um processo de retomada que nos custou cortes na carne. Nós tivemos que deixar de continuar a locação de carros, por exemplo, né? Isso foi um sacrifício que fizemos. Eu, por exemplo, por muito tempo utilizei meu próprio carro para ir e vir, mas isso foi um processo de corte que todo o secretariado teve que cumprir. Esse corte nos permitiu analisar melhor todo o processo de aquisição, né, contratos. Negociamos, abaixamos valores de vários contratos, né, 15% a 20%, o que nos cabia, né. Redução de outros valores foi em cima de corte de energia, mas isso aí é um processo de trabalho, já foi melhor, e a gente passou a administrar um problema que até hoje a gente administra, que tem enfrentamento muito forte dentro dos servidores, que ainda são os processos que resultaram. O arqueiro, que resultou inclusive nessa prisão preventiva da ex-primeira-dama, da ex-secretária, ela resultou em outras apurações, que são indícios de fraude, já está sendo apurado. O GAECO já teve outras vezes solicitando documentos e a gente já enviou. Não sabemos no que vai resultar, porque as apurações são, parte delas, sigilosas, mas o que nós pretendemos é levar a informação e a transparência de tudo do passado que aconteceu, para que seja apurado, né? Seja dado, lógico, como a gente sabe, o direito de defesa a todos têm que ser. Esse é a premissa, né, da justiça, mas que seja apurado, porque a gente precisa passar limpo essa história. O senhor acredita que novas denúncias e novas operações, de repente, possam ocorrer em razão desses documentos e dessas investigações feitas pelo GAECO? Eu acredito que vão ser apuradas. Tem vários indícios que precisam ser esclarecidos, né? Acredito, sim, que deve haver... mais respiro. Mas sim, deve haver inquérito já foi instalado, deve ser encaminhado provavelmente futuramente outros processos para apuração da justiça, né? Tivemos vários pontos de busca e de processo interno, né?
E um exemplo claro do que isso já está sendo apurado, nós tivemos milhares de cobertores comprados na gestão passada. E esses cobertores, eles foram guardados num ambiente, numa casa. Eles foram uma contratação que a gestão passada fez de um galpão para guardar esses produtos, esses cobertores. E esse ano a Polícia Civil prendeu um caminhão cheio desses cobertores no norte do estado. Não sabia levando para quê, sem autorização da Secretaria, o que resultou na apuração para identificar onde estavam os cobertores. E nós já havíamos tentado recuperar esses cobertores que estavam numa casa fechada, não podia entrar, porque ele não permitia a entrada de ninguém, né? E quando conseguimos eliminar para entrar dentro dessa casa, não encontramos nada lá dentro. E pelo nosso volume de estoque, deveria estar mais se não me engano, mais de 50 mil reais, ou mais que isso, no levantamento em cobertores, e não tinha um cobertor lá dentro. Secretário, o senhor percebeu, assim que assumiu a pasta, que a Setas trabalhava muito mais para a gestão de cidadania do que, de fato, para o trabalho, emprego e assistência social? Isso sim. Isso era em virtude dos valores que você tinha no orçamentário, a gente percebeu claramente isso. A cidadania, que era aquela pasta que cuidava de adquirir cobertores, adquirir cestas básicas, realizar eventos, recebia valores consideráveis nos anos anteriores, e para a previsão orçamentária para 2015 também era quem mais tinha recurso. Nós assumimos o governo 1º de janeiro e havia, para você ter uma ideia, no final do ano, ainda a cidadania tinha tentado fazer a aquisição das cestas básicas de Natal para entrega no valor de 7 milhões de reais. Né? Natal já havia passado. Mas eles suspenderam quase no final do ano, esse um pouco ano anterior, a CGE tinha conseguido fazer a suspensão por algumas falhas, né, de contratação. Isso significa afirmar que, para você ter a ideia dos valores que a cidadania tinha, 7 milhões de reais para nós, dentro da política de assistência social, ela representa atender a 141 municípios para fortalecimento da rede socioassistencial. Né? O efeito disso é muito mais duradouro do que uma ação, no evento de entregar a cesta básica. E o senhor acredita que é possível mudar, inclusive a opinião pública, em relação às setas, frente a tantas denúncias de irregularidades e, inclusive, a prisão da ex-primeira-dama e ex-secretária Roseli Barbosa? Eu acredito. A gente conseguiu fazer um trabalho na Superintendência Regional do Trabalho, a gente conseguiu mostrar a importância da superintendência para a sociedade na nossa gestão. E o esforço do governador é um esforço para trabalhar para as pessoas. E nessa gestão das setas, a gente tem feito o máximo para colocar a centralidade nas pessoas, no cidadão. E isso tem sido o ganho que nós estamos tentando fazer para recuperar essa imagem que uma secretaria tão importante é para o Estado de Mato Grosso, que uma secretaria que trabalha a inclusão socioprodutiva, que dialoga com o público mais vulnerável, é a secretaria que tem o cadastro, que organiza, que tem possibilidade de entender onde estão a população mais pobre, as mais vulneráveis do Estado de Mato Grosso, que precisa aplicar políticas, dialogar com as outras secretarias, para que as outras secretarias invistam prioritariamente nesse público, fazer a integração de ações permitindo com que essa população melhore seu atendimento na rede socioassistencial, mas também participe do processo produtivo do Estado. Então, esse tem sido o nosso esforço. Secretário, tem conseguido trabalhar nesse sentido, uma vez que a gente está em meio a investigações e aos próprios documentos que o senhor não tem acesso mais em razão das investigações do GAECO, e fazer todo o trabalho, fazer o carro andar, trocando a roda no caminho? Tem. Nós temos feito esse processo por dois motivos. Primeiro, porque é necessário. O cidadão não quer que você fique falando do passado, atrás, o tempo todo e colocando justificativa. Segundo, o governador também, ele é muito programático e pragmático para os objetivos que ele quer alcançar. Então, ele coloca os indicadores e acordos de resultados com esse objetivo. Ou seja, olhe para frente, performance, entregue produtos para a sociedade
Ele costuma dizer, você é o secretário, você é que tem que achar respostas, né? Eu ajudo, mas você precisa achar as respostas. É o que a gente tem feito e a gente conseguiu minimamente conduzir a secretaria este ano. Nós tivemos várias ações, vários produtos que partiram dessa premissa, né? Primeiro olhando para o cidadão, utilizando a máquina, que já é cara, é uma máquina, nós somos uma máquina, permitindo com que ela seja performance e devolva serviço para a sociedade e devolva serviço principalmente para aquelas pessoas que precisam. Lógico que algumas situações financeiras não nos permitiram avançar tanto quanto queríamos, porque o Estado teve que fazer opções de corte, teve que fazer opções de contingenciamento. E o senhor herdou uma dívida de 46 milhões? Ainda estamos saldando dívidas, isso é verdade, mas ao mesmo tempo a gente não deixou de produzir trabalho e devolver para a sociedade. Encerrando esse assunto de operações e auditorias, pergunto justamente sobre as auditorias que logo no início do ano foram anunciadas várias em todos os setores e nas setas não foi diferente. Elas continuam sendo realizadas ou o que está aí já está bom e já dá para dar andamento aos próprios trabalhos das setas? A gente já realizou todos os contratos, né? Todos. Acredito que os últimos contratos agora, que a gente apurou alguma deficiência jurídica, foram levantadas. A gente costuma dizer, nós secretários costumamos dizer que nesse momento agora, a gente identificou com mais clareza os pontos falhos em contratos. Quais eram os principais, secretário? Do ponto de vista operacional, a gente tinha uma máquina que não tinha condições de realizar as atividades de licitação e contratação, por exemplo. Ela não era feita pelos servidores da secretaria, era feita por um núcleo concentrado que ficava na antiga SAD, hoje SEGES, e permitia com que o secretário dialogasse direto com quem licitava, com quem contratava, sem passar só a execução... Outras instâncias, só a execução que passava. Então nós tivemos que, há um ano atrás, eles tentaram trazer isso para a própria secretaria, e este ano é que efetivamente a gente passou a mudar e melhorar o que a gente chama de núcleo sistêmico, para permitir com que eles façam o processo desde do início do processo de licitação. Então isso foi uma capacitação, uma qualificação a esses gestores para permitir com que isso aconteça. Para que haja um avanço por departamentos. Exato. E não ocorra diretamente do secretário para o núcleo. Com toda uma estrutura, inclusive de corregedoria, para olhar e permitir a transparência. Agora, o que foi difícil foi locar servidores nessas áreas. Uma área extremamente sucateada, com prisões, por problema de licitação e contratação. É natural que os servidores ficassem minimamente desmotivados a aceitar uma missão tão árdua como essa. Mas isso foi um trabalho que a gente fez, graças a Deus a gente conseguiu traduzir isso em dizer que é uma nova administração, uma nova roupagem. Até ontem tive uma reunião nessa semana tivemos reuniões de avaliações, né, do ano, e uma das linhas que a gente tem sentido muito é a motivação dos servidores. Eles se prontificando a dizer, não, eu precisar da gente, a gente está junto. Secretário, então posso dizer que não houve arrependimento ainda nesses 365 dias praticamente assumidos enquanto secretário? Não, hipótese alguma. A gente aceitou o desafio é grande, a gente tem permitido conversar menos com a família, né, conviver com os amigos, isso é natural, mas é importante que a gente tem permitido conseguir impor aquele ritmo que a gente vinha, né, tratando dentro das outras gestões que a gente teve, e permitir mais ainda que a gente consiga fazer um bom produto, uma boa devolução para a sociedade, que eu acho que o governador assumiu com toda essa vontade, e enquanto eu conseguir traduzir isso junto com ele, a motivação vai permanecer. Secretário, a gente vai a um breve intervalo e na volta, na próxima parte dessa entrevista, a gente fala mais sobre os trabalhos desenvolvidos pelas setas. E você não deixe de acessar o portal RD News no endereço rdnews.com.br/RDTV. Te vejo daqui a pouco.